Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria de trazer este vídeo e falar um pouco também, como eu falei, vou incluir a Bíblia em todos os meus projetos. Então vou começar aqui pelo profeta Isaías, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio, sobre o Egito e sobre a Etiópia. Muito bem. Eu vou fazer um vídeo, fazendo esse vídeo, porque eu posicionar aqui melhor. Eu senti em fazer esse vídeo. São poucas as pessoas que verdadeiramente se colocam numa posição de fazer a vontade de Deus. Não estou criticando igreja A, igreja B ou C, nem pessoas, não estou criticando. Mas com essa palavra de Isaías, não vai dar para a gente ler todo, eu fiquei refletindo aqui e aí eu peguei como princípio para fazer esse vídeo, trazer essa palavra como reflexão, como um pensamento dessa noite para quem estiver ouvindo. Porque muitas das vezes as pessoas elas têm um grande chamado, né? Aqui a palavra diz que era um período de guerra onde os reis eles escravizavam, trazia de um país ao outro pessoas cativas, pessoas eram jogadas no porão de navios e eram presas. Havia guerra entre reis, né? Um contra um país e outro, como hoje não é diferente. Mas eu não quero não vou trazer toda a palavra, até porque é uma palavra riquíssima, né? Mas eu quero trazer dentro dessa palavra para chamar a atenção. O profeta Isaías, ele recebeu uma palavra de Deus, uma ordenança, de que ele se despisse das suas vestes, né? Suas vestes, que ele era um profeta honrado, acostumado a falar nas cortes, nas Babilônias, no Egito, na Etiópia, em tantos outros lugares ele era ouvido porque ele era um profeta, ele exercia autoridade, né? E ele quando você vai buscar esse entendimento, você começa a descobrir, quando você estuda, que o que Isaías estava fazendo era se colocando semelhante a um escravo. Na verdade, ele não ficou totalmente nu, mas ele tirou as suas vestes de profeta, colocou uma veste grosseira, onde ele estava envolto, né, como se fosse hoje uma sunga, né, e algumas partes dele as pessoas realmente viu. E ele andou 3 anos, né, 3 anos pregando nu. Será que os que estão, muitos pastores, muitos homens que estão nos seus lugares de destaques, nas suas posições, nas suas igrejas, eles iriam e recebiam esse chamado de Deus e obedeciam? Será que realmente eles iam obedecer esse chamado de Deus?
Eles iam se voltar a tirar suas vestes real, as suas vestes de profetas, porque uns hoje diz que é bispo, outros diz que é pastor, outros é presbítero, outros têm suas posições que são aclamado, conhecido, reconhecido. E eu pergunto, será que se Deus chamasse hoje, porque vemos que o Brasil está dividido, um é de esquerda, outro é de direita, e um levanta a bandeira para uma determinada pessoa e outro levanta para outra determinada pessoa. Irmãos brigando, irmãos se degradando por conta de homens. E Deus manda o profeta se despir, semelhante aos escravos, o qual eles traziam preso, aquele povo trazia para o Egito, como eles foram levados escravos mesmo. Então o que eu vejo hoje é que nós estamos escravizados. O que é que eu quero trazer com esse conteúdo? É que nós estamos escravizados. É que nós estamos sendo ludibriados, enganados, né? Quando deixamos de obedecer ao Senhor. Quando deixamos de servir ao Senhor. Quando deixamos de buscar a face do Senhor, quando deixamos de ler a palavra do Senhor, quando deixamos de obedecer à voz de Deus. E por conta de nós sermos desobedientes, o espírito de Mamon, traduzindo, aqueles que têm a riqueza que impera sobre nós, há uma falta de respeito para conosco, nos trata como se fôssemos escravos. Como diz a palavra, somos todos os dias levados à presença de governadores para sermos testados. Mas eu pergunto, hoje os líderes que temos nesse país, eles estão de lado oposto, os lados que não são o lado de Deus. O lado que não são levantar a bandeira para o Senhor Jesus Cristo. O lado que não estão ouvindo a voz do bom pastor. O lado de que não estão buscando a fazer a vontade de Deus. E nisso nós perdemos força. Nisso nós estamos sendo vistos ou mal vistos. Viramos motivo de chacota, Viramos motivo de chacota. A palavra de Deus é bem clara, porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Não era bem esse vídeo que eu queria fazer para você nesta noite, mas falando me levou a este lado. Eu não vou citar nome de ninguém aqui. Eu não quero ser mais um de inflamar a convicção religiosa ou política seu, de quem está aí do outro lado, quem vai ouvir esse vídeo, de maneira alguma. Mas eu acho que nós deveríamos repensar. O profeta andou 3 anos nu, profeta Isaías. O profeta Isaías andou 3 anos nu. Expôs a sua vergonha. Se colocou como um escravo. A chave aqui é esta. Se colocou como um escravo, sendo senhor. Será que se um homem tivesse numa posição de destaque, um governante do país, e Deus mandasse que ele ficasse 3 anos para dar um exemplo, para trazer uma mensagem, descesse do seu pedestal, será que ele conseguiria ficar 3 anos nu ou semi-nu? Alguns estudiosos, como eu
pude verificar um pouco essa palavra, ele não estava totalmente nu, apesar que a palavra diz que ele estava nu. Mas no momento que ele tira as suas vestes de profeta, que era uma veste real do reino, do trono, do mandato de Deus, e para alguns que ele entravam, ia em várias províncias, em várias cortes, ele tinha aquele acesso, era como um advogado que de repente ele deixa de advogar, deixa de estar ali naquele determinado lugar defendendo a causa do seu cliente. Então para ele era muito difícil, mas Isaías disse: sim, Senhor, eis-me aqui. Isaías se colocou ali. Será que hoje os pastores, os líderes do Brasil, se Deus mandasse você descer do seu pedestal, descer da sua posição religiosa e mandasse você pregar nur, mandasse você ir lá abraçar aquele mendigo, pregar a boa palavra, será que você iria? Pois o profeta Isaías, ele foi, pregou 3 anos nu, né? Então vamos refletir, vamos ser mais humildes, vamos procurar respeitar a posição de cada um, amar os seus irmãos, amar o seu inimigo, como diz a palavra. Se seu inimigo te pedir, dá-lhe de comer, e você dá de comer. Se pedir, dá de beber, dá de beber. Porque Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que realmente se compadecem com o sofrimento do outro. A nação que não se importa com os seus filhos, ela perece. A nação que levanta as mãos para defender determinada organização, determinado credo, ela vai sofrer. Por isso, viva o Senhor. Por isso a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Viva o Senhor, Ele é bom, Ele é digno. Graça e paz.